Bom dia, meu amado e minha amada, nesta manhã de quinta-feira, dia 6 de fevereiro. O que você vê? Da série Milagres de Jesus. Sou Fernanda Cavote, da Igreja Inclusiva Evangélica Despertar em Cristo. Nosso milagre esta manhã está descrito em Marcos, capítulo 8. Dos versículos 22 a 26. Mas, para a nossa compreensão, eu só quero ler o versículo 23 com você, que nos diz assim: Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Bem, antes de continuar, mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda. Para quê? Para se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e principalmente nos ajudar, deixando o seu like, deixando o seu comprometimento conosco, o seu respeito, porque todas as vezes que você então compartilha o nosso vídeo, nós entendemos que você crê também naquilo que temos feito e que é para abençoar as vidas que você tem compartilhado. Bem, mais um método um pouco diferente do tradicional. A essa altura, muitas pessoas já sabiam quem era Jesus e que ele era capaz de praticamente qualquer coisa. Eu quero te lembrar que o milagre anterior nós estávamos falando então do quê? Da incredulidade dos apóstolos diante da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E agora, Jesus então está ali, terminando aquele momento alegre e festivo com os seus apóstolos, porque Jesus os fez ver que era necessário deixar de serem incrédulos, quando a multidão, uma outra multidão, chega agora trazendo um cego para Jesus. O fato dele ter sido trazido por outras pessoas nos diz muitas coisas também. Diz que possivelmente aquele homem era totalmente dependente dos outros para viver. Até porque uma condição de cegueira é uma condição desfavorável. Você precisa ser conduzido em vários aspectos. Fisicamente e também emocionalmente. E é claro, espiritualmente. Com certeza, querido, quando olhamos essa história, podemos imaginar que este homem tinha uma profunda baixa estima. E quais foram as atitudes de Jesus então? Jesus fala que é para ele ir para casa? Jesus fala para ele que a cura era assim, rápida, instantânea? Não. Uma das primeiras atitudes que nós vamos perceber de Jesus aqui é que ele se afastou do povoado com o homem. Eu quero que você entenda que Jesus vem de uma situação de incredulidade. Por quê? Porque os apóstolos não acreditavam que Jesus deveria de alimentar aquela multidão. Então, Jesus praticamente se afasta daqueles que estavam ali próximos, até mesmo vendo aquela situação dos apóstolos, e leva aquele homem para um outro lugar. Eu quero que você aprenda nesta manhã que é tempo de você sair deste lado, dessas pessoas que continuam sendo incrédulas. Incrédulas no que Deus está fazendo na sua vida. Incrédulas nos milagres de Jesus. É tempo, querido, de você se afastar dessas pessoas que você tem falado, mas elas continuam dizendo para você que não existem milagres. Se junte com pessoas que acreditam nos milagres. Se junte com pessoas, com a sua igreja, querido, que tem vivenciado os milagres. Por quê? Porque ele tinha que sair do ambiente de incredulidade, de culpa, de lembranças, erros, apontamentos e até acusações dos religiosos. Até porque a cegueira naquele tempo, eu quero te dizer, que era um castigo divino por seus próprios pecados. Bem, mas Jesus então, depois de conduzi-lo para um outro momento, o que? Para fora deste sentimento, ele demonstra para aquele cego que existe intimidade neste processo, porque Jesus o chama sozinho, não fala para a multidão acompanhá-lo. Ou seja, agora não é mais a multidão que está conduzindo aquele cego, é o próprio Jesus. Segundo, ele então pôde confiar naquelas mãos que o guiaram para um novo momento na sua história. E aí nós vamos, Jesus novamente, como também na cura do surdo, cuspir na sua mão e então ali
passar o cuspe nos olhos daquele cego. Eu quero te dar uma outra característica da saliva. Por quê? Porque a cultura judaica entendia que a saliva do filho mais velho, ela tinha aspectos curativos. E Jesus era o filho mais velho. Então, justamente foi uma forma de demonstrar que ele estava utilizando a própria cultura judaica, ou seja, se incluindo dentro de todas as circunstâncias para mostrar a cura, não só para a multidão, mas principalmente para aquele homem cego diante dele, que passou a confiar que algo diferente iria acontecer na sua vida. O Senhor o impôs as mãos e ele, então, começou a enxergar. Jesus lhe respondeu: o que você vê? Ele disse que via pessoas que pareciam árvores. Ou seja, como que eles viam os homens? Como coisas. Ele ainda não estava enxergando os homens como pessoas dentro de um contexto espiritual, mas ele ainda estava vendo praticamente aquilo que ele nem conseguia entender, porque ele ainda não estava conseguindo identificar. Jesus estava curando errado? Jesus agiu errado? Não, querido. É que muitas das vezes a nossa cegueira não nos permite olhar o outro como um ser humano também, que tem dificuldades, que precisa da nossa ajuda, que precisa de ser conduzido. E é por isso que eu convido você a compartilhar este vídeo com aquele que hoje você quer conduzir a uma nova experiência com Cristo. Por quê? Porque no agir de Deus, querido, não importa o método, mas o resultado. E ele novamente impôs as mãos sobre este cego e diz então que ele começou a ver perfeitamente. Nós precisamos aprender a refletir nas nossas atitudes, nos nossos preconceitos, paradigmas e pedir a Jesus que Ele estenda as suas mãos poderosas para nos abrir a visão. Hoje eu estendo a minha mão como aqui, instrumento de Deus para a sua vida, para te pedir que os seus olhos se abram nesta hora, para que você não enxergue só fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, aquilo que durante anos tem sido cegueira, culpas, erros, apontamentos, acusações na sua vida e que você não tem conseguido olhar para um futuro novo, cheio de esperança. A minha oração nesta manhã, querido, é que a sua visão deixe de ser cegueira e se torne então, hoje, um tempo novo da manifestação da glória de Deus. Por quê? Porque hoje o Senhor quer deixar e agir na sua vida, para você deixar de ser perdido, para você deixar de viver na incredulidade, para você deixar de viver num tempo de acusação, para viver um tempo de ver o milagre do Senhor. Pastora Fernanda e IEDEC, levando o Evangelho inclusivo para você e para sua família. Deus te abençoe.